Maranhão, terra abençoada com belezas naturais. A culinária, dessa nem se fala. Temperos, cheiros e sabores que se misturam com a história de quem faz um dos estados mais coloridos e artísticos do Brasil. O Maranhão recebe turistas de todo o mundo, encantados por conhecer o belo município de Carolina e suas famosas cachoeiras. Logo à frente, uma formação geológica imponente, a Chapada das Mesas. Uma cidade pequena é a porta de entrada para outro paraíso, Barreirinhas e seus lençóis maranhenses. São Luís, a capital, é símbolo de riqueza histórica e cultural. Seus casarões estampam um passado de elegância e uma arquitetura celebrada como um dos patrimônios históricos mundiais. Em uma terra de tantas belezas para ver e sentir, onde o sol aquece o coração dessa gente forte, o Ministério Público do Maranhão orgulha-se em ser difusor das políticas sociais e da efetivação do Estado de Direito e da democracia. A história do Ministério Público no estado do Maranhão começa lá atrás, ainda no período escravagista, triste capítulo da história da humanidade, mas que encontrou homens como Celso Magalhães, figura que se destacou na época por honrar o cargo de promotor de justiça e que levou a julgamento uma influente personalidade local, fazendo jus ao cargo que ocupava. O MPMA mantém-se firme na sua missão constitucional de zelar pela ordem jurídica, pelo regime democrático e pelos direitos sociais e individuais. O Ministério Público do Estado atua em diversos eixos: cidadania, civil, consumidor, criminal, direitos humanos, educação, eleitoral, idoso e pessoa com deficiência, infância e juventude, urbanismo, meio ambiente e saúde. A defesa dos direitos humanos é uma das prioridades do Ministério Público do Maranhão. A promoção da igualdade racial, o controle externo da atividade policial, proteção do direito de pessoas privadas de liberdade, prevenção e enfrentamento da violência de gênero, promoção e proteção dos direitos de grupos historicamente discriminados. O Ministério Público é uma instituição de excelência, estruturada em promotorias de justiça que, com o suporte dos centros de apoio operacionais, atuam nos 217 municípios do estado. A difusão do conhecimento é feita por meio da Escola Superior, localizada no mesmo prédio onde funciona o Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, que abriga um pouco da história do órgão e dá espaço para que artistas divulguem seu trabalho. Mais do que isso, o Centro Cultural, localizado no coração de São Luís, é um lugar de vivências e experiências. Porque é isso que o Ministério Público do Maranhão quer: estar cada vez mais próximo do cidadão. Bom dia a todas e a todos. A Escola Superior do Ministério Público do Maranhão hoje realiza o webinário Justiça Restaurativa e Ministério Público, com a honrosa presença da promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, nossa palestrante convidada, doutora Daniele Arlê, e mediação do promotor de Justiça do Ministério Público do Maranhão, doutor José Lucílio Goraiebe Santos, os quais cumprimento nesse momento, igualmente saúdo, remetendo os votos de sucesso do Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Jorge Riuli Nicolau. O debate sobre justiça restaurativa perpassa necessariamente pelo reclame de um Ministério Público resolutivo, que assuma uma identidade proativa, específica, atuando antes que os fatos se tornem irremediavelmente patológicos e conflituosos, que utiliza seu poder de articulação e mecanismos extrajudiciais para equacioná-los e, por consequente, fortalece a atuação ministerial e promove a democratização e o acesso efetivo ao sistema de justiça. O que a justiça restaurativa nos propõe, e nós veremos logo já, é trocar de lentes, superando um modelo de justiça puramente retributivo, preocupado tão somente com a identificação de autoria da prática delituosa, para a adoção de uma justiça restaurativa, pautada
em visão prospectiva, entendendo o crime como um dano às pessoas e devolvendo espaços de fala às vítimas, seus familiares, à comunidade e ao próprio violador. Enquanto conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, a justiça restaurativa visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência. Esse é o artigo 1º da Resolução 225 de 2016 do CNJ. É imprescindível que se desmistifiquem alguns mitos construídos em torno da prática restaurativa, tais como aqueles que as vinculam à impunidade, quando, em verdade, o que se busca é efetivar a real tomada de consciência do conflito e a assunção de responsabilidades, mesmo porque a aplicação do procedimento restaurativo pode ocorrer de modo concorrente ao processo convencional, como previsto na Resolução 225 de 2016 do CNJ. Mas esse será, certamente, recortes melhores trabalhados pela nossa convidada. Antes de encerrar, gostaria de me valer das palavras do Howard Zehr em sua obra Trocando as Lentes, para dar início às reflexões que certamente serão aqui apresentadas. Quando um crime é cometido, assumimos que a coisa mais importante que pode acontecer é estabelecer a culpa. Este é o ponto focal de todo o processo criminal. Estabelecer quem praticou o crime. A preocupação, então, é com o passado e não com o futuro. Outra afirmação que incorporamos é que as pessoas devem ter aquilo que merecem. Todos devem receber as consequências de seus atos. E o que merecem é a dor. A lei penal poderia ser mais honestamente chamada de lei da dor, porque, em essência, esse é um sistema que impõe medidas de dor. Algumas pesquisas indicam que a origem da justiça restaurativa remonta às tribos maoris da Nova Zelândia, que muito se valiam dos processos circulares para a resolução dos conflitos e tomadas de decisão, e que tem, na figura do pajé, um facilitador. Que possamos, então, nos valer dos ensinamentos de nossos povos tradicionais e resgatar a potencialidade dos diálogos horizontais, amenizando as dores de um sistema penal e muito ineficaz. Agora encerro, mas não sem antes cumprimentar especialmente a minha colega Ligiane Alves Carvalho, que também pensou este evento, e a querida servidora Maíra Castro, uma incrível mediadora, com quem aprendemos todos os dias com sua inteligência e juventude. Passo a palavra agora a doutor Goraev. Bom dia a todas e todos. Obrigado. Recomeço. Bom dia a todas e todos. Antes de continuar, para os cegos eu me descrevo. Eu sou um homem de meia idade, pele morena clara, cabelos grisalhos, e estou num ambiente institucional. Atrás de mim tem um organograma com cores variadas. Inicialmente, eu gostaria de dar o meu caloroso bom dia à nossa ilustre palestrante, doutora Daniele Arlê, também a doutora Carla Vieira, diretora da nossa escola, bom dia, a doutora Eligiane Carvalho, promotora auxiliar da escola e coordenadora do núcleo de autocomposição desta escola. Agradeço gentilmente o convite que a escola me fez para estar aqui neste momento. Eu me sinto muito feliz de estar aqui tratando desse assunto que eu amo e com uma pessoa tão importante que pode nos ensinar tanto quanto a doutora Daniele.
Saúdo também os estudantes, os servidores, os meus colegas promotores de justiça e o público em geral. O tema hoje é extremamente importante: justiça restaurativa e Ministério Público. Um tema oportuno, necessário e que certamente suscitará muitos questionamentos e até, acredito, um certo desconforto, típico desses temas grandes e importantes que existem. Eu peço a todos que nos assistem que escrevam suas eventuais perguntas e dúvidas no chat, e a doutora Daniele terá a opção de responder essas perguntas no final da sua fala, ou, se ela preferir, durante o momento em que as perguntas forem feitas. Doutora Daniele, a senhora comanda o espetáculo. A justiça restaurativa, eu arrisco dizer, ainda é um tema relativamente pouco conhecido, mesmo dentro do grupo dos promotores de justiça do Brasil. Eu acredito que seja ainda, de certa forma, uma ideia distante e que o evento de hoje pretende exatamente aproximar da gente, concretizar essa ideia, ver o que ela é na realidade. Falando em realidade, a justiça restaurativa já é realidade em vários pontos do mundo, do Brasil e até mesmo do Maranhão. Entretanto, como nós veremos, a experiência de Minas Gerais é privilegiada. Nós, promotores, nós trabalhamos dentro do sistema de justiça, nós compomos esse sistema e eu diria que nós somos o sistema de justiça. É nossa obrigação intelectual, é nossa obrigação até moral nos perguntar criticamente se o trabalho que nós temos feito até agora traz os resultados que queremos, se a nossa sociedade está avançando ou se nós estamos apenas enxugando gelo, como se diz popularmente. Agora, além do tema justiça restaurativa ser um tema interessante, atual, muita gente já começou a falar disso, ele está contido também numa resolução que nos diz respeito muito de perto, que é a Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público. E para vocês entenderem, vocês que nos assistem, a importância da doutora Daniele, ela participou da confecção desta resolução, número 118, porque ela tem muito conhecimento teórico e prático. E, falando em conhecimento também, para vocês entenderem mais um pouco a importância da doutora Daniele, ela tem, no mínimo, um livro, ela tem 2 livros fantásticos, eu gostaria de mostrar para vocês aqui. São livros que merecem um lugar muito especial na nossa estante. O último deles exatamente é A Justiça Restaurativa e o Ministério Público Brasileiro. Esse livro é lindo. Parabéns, doutora Daniele. O caminho da autocomposição veio para ficar. O novo Ministério Público se alinha com a autocomposição, o Ministério Público resolutivo, e dá o protagonismo às próprias partes para achar o seu caminho. Aquela ideia de um judiciário pai e mãe que vem e impõe uma solução entre aqueles irmãos que brigam, eu estou trazendo aqui uma cena familiar para a gente fazer uma comparação, isso não cabe mais. Nós somos adultos, nós temos que saber resolver os nossos problemas, e quando eu falo adultos, eu quero chamar, é claro que existem os adolescentes e crianças, evidentemente, mas adultos no sentido de temos que ser responsáveis e temos que responder e resolver os nossos problemas. Doutora Daniele, já falei demais, eu lhe passo a palavra e, com muita alegria, estamos aqui prontos para ouvir Vossa Excelência. Muito obrigado e fique à vontade. Salve, salve pátria do progresso. Salve, salve Deus, a igualdade. Salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade.
Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmãos. Com este hino de libertação dos escravos, da gigante maranhense Maria Firmina dos Reis, primeira romancista brasileira, mulher, maranhense, negra, eu saúdo todas e todos que aqui estão neste ambiente virtual, proporcionado pelo tão querido Ministério Público do Maranhão. Dou o meu bom dia especial a todas e todos, membras e membros deste Ministério Público irmão tão querido, na pessoa da doutora Ana Tereza Freitas, minha querida amiga, mulher, procuradora de justiça, que para mim é uma grande inspiração do Ministério Público resolutivo e constitucional que nós queremos fazer existir. Muito bom dia a todas e todos, é uma alegria estar aqui e assim como fez o Dr. Lucílio Goraieb, eu me descrevo para as pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, 53 anos, cabelos e olhos castanhos, cabelos médios, e atrás de mim hoje eu estou na minha casa, no meu escritório. Existem alguns livros e um quadro com uma flor em tons tons magenta. Eu agradeço pelo convite que me foi feito através da Escola do Ministério Público Maranhense, pelas doutoras Eligiane, pela doutora Carla, e realmente é uma honra estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema. Considerando que esse convite me chegou para falar e conversar sobre justiça restaurativa, eu escolhi iniciar esse nosso bate-papo contando uma história. E o cientista cognitivo Roger Schank, que é o CEO da Engines for Education, ele nos lembra que o homem tem a sua lógica moldada não para entender essa concretização de fatos, e sim para entender histórias. São elas que nos conectam, são elas que nos tornam complexos, na complexidade mencionada por Morin, que é a complexidade do que é tecido junto. Então eu vou iniciar contando um pouco da história da minha vida. Eu me chamo Daniele de Guimarães Germano, hoje Arlê, nome de casada. Estou no Ministério Público de Minas Gerais há 28 anos e sou natural do estado e da cidade do Rio de Janeiro, de onde eu sou egressa da querida Faculdade de Direito da UERJ, que eu terminei em dezembro de 1991. E até então eu nunca havia pensado em ser promotora de justiça. Mas eu venho de uma turma que é uma turma muito amiga, muito unida, uma turma de estudantes de direito, e muitos resolveram se inscrever para o concurso de ingresso do Ministério Público de Minas Gerais, e eu vim muito mais fazer o concurso pela empolgação da companhia de estar fazendo algo com meus amigos. Tanto que a minha inscrição no concurso foi feita por procuração. E, para minha surpresa, eu fui aprovada no concurso e fui chamada a tomar posse em junho de 92, e ali tive uma grande dúvida. Ora, será que eu aceito ser promotora de justiça? Essa coisa que eu nunca pensei ser, que eu ainda não sei ser. E me veio um grande medo. Mas tive na minha vida uma pessoa muito importante, o meu chefe, então, na empresa na qual eu já trabalhava, contratada como advogada, que falou: Daniele, vai e experimenta. Se você achar que essa não é a sua vocação, o seu lugar está aqui, aberto para a sua volta. E foi assim que eu me encontrei promotora de justiça. Uma vez iniciado o exercício dessa função, eu me apaixonei pelo Ministério Público, eu encontrei a minha verdadeira vocação e passei a exercê-la. E ao longo desses 28 anos, eu fui percebendo, como disse o caro Lucílio, que talvez eu não estivesse proporcionando aquilo que eu queria com a minha função. Eu não estivesse proporcionando realmente a sensação de justiça. E
Com base nesse desconforto, eu fui buscar um mestrado em sistema de resolução de conflitos na Argentina, um país vizinho que nos antecedeu em mais de 20 anos na política de autocomposição, e ali conheci a justiça restaurativa. Ali conheci a justiça restaurativa para nunca mais dela me afastar. E desde então, a JR se transformou na minha missão profissional e também pessoal de vida. E é ela que me traz até aqui hoje. E eu queria fazer, então, alguns convites para nós entrarmos, então, no tema do que é a justiça restaurativa. E são convites, porque tudo na justiça restaurativa é convite. Primeiro, para nós tentarmos esvaziar a xícara do chá que nós já tomamos. Se nós queremos experimentar um novo chá, eu faço o convite que foi feito pelo filósofo Bruce Lee, sim, o mesmo Bruce Lee de Hollywood, que foi também um grande filósofo, e disse que é necessário esvaziar a xícara para provarmos o novo chá. O segundo convite é para nós tentarmos diminuir o volume do nosso julgador interno, porque é muito comum que enquanto nós estejamos escutando algo que é diferente daquilo que nós fazemos no nosso hábito, o nosso julgador interno comece a gritar. Então é uma proposta, um convite para que nós intencionalmente tentemos diminuir esse volume para escutar algo que talvez seja diferente do nosso hábito. Nem tudo que é hábito é nosso da natureza. O terceiro convite para nós sermos sinceros conosco mesmos quando algumas perguntas forem aqui propostas, perguntas reflexivas, que serão aqui propostas durante o nosso encontro. E o quarto, para aqueles que escolherem estar aqui, para tentarem trazer a sua presença plena. Eu sei que isso não é fácil nos dias de hoje, nós temos diversos aviões sobrevoando as nossas cabeças todos os dias, e, né, a essa hora da manhã, mas fica o convite para nós tentarmos, ao menos durante esse encontro, aterrissarmos esses aviões, para falar de um paradigma. O que é um paradigma? Olha, nós podemos dizer que um paradigma, ele é um conjunto de crenças, valores e formas costumeiras de agir. E esse conjunto de crenças, valores e formas costumeiras de agir, ele nos serve de lente, através da qual nós vemos tudo o que acontece no mundo. E ele também nos serve de impulso de como nós devolvemos ao mundo. Então, ele influencia o nosso input e também o nosso output. O paradigma é uma coisa tão séria que tem uma autora argentina que se chama Carolina Gianella, e ela faz uma comparação que eu acho muito prática, e eu vou dividir aqui com vocês. Ela diz o seguinte, num texto que se chama Supuestos en los Procesos, como é que se chama o texto? Supuestos en los Procesos de Negociación y Diálogo. Ela diz o seguinte, olha, existem 3 níveis de conhecimento. E esses 3 níveis de conhecimento estão em 3 níveis diferentes da nossa consciência. Então, tem o nosso conhecimento teórico, que fica no nível 1 da nossa consciência. Existe o nosso conhecimento prático, que fica no nível 2 da nossa consciência. Normalmente é aquele que nós acessamos no dia a dia, porque é o que está mais aqui, a prática. E tem o nosso paradigma, o nível dos supostos, que, em regra, está no nível 0 da consciência. E tudo que nós multiplicamos para o 0 dá 0. Ou seja, essa é a importância do paradigma na nossa vida. Se nós não trouxermos o paradigma que nós usamos para o nosso nível da consciência, nós continuaremos nos comportando de acordo com esse paradigma eternamente, né? Estaremos na paralisia do paradigma. E qual é, então, por que eu estou falando de paradigma? Para chegar à seguinte pergunta, qual é o paradigma que hoje nós usamos no Ministério Público Brasileiro? E que hoje, na verdade, é o paradigma que existe no mundo. O professor Álvaro Pires, ele cunhou a teoria da racionalidade penal moderna. E ele diz o seguinte, a racionalidade penal moderna é hoje o paradigma dominante no mundo e vem sendo construído desde o século XVIII com o direito penal moderno. E esse paradigma da racionalidade penal moderna acaba nos trazendo dois supostos automaticamente
presentes na nossa vida. Primeiro, que todo mundo... Só um minuto, me parece que... ok, desculpem, eu achei que por algum minuto eu havia perdido a conexão. Eu ainda estou conectada, Lucilo? Sim, você está conectada. Desculpem. Não, imagina, O computador, tudo bem. ele deu, assim, ficou numa tela totalmente preta e eu não sabia se havia caído. Então, Tudo certo. de acordo com o professor Álvaro Pires, ele diz o seguinte, nesse paradigma da racionalidade penal moderna, tudo o que é infração a uma norma, e principalmente uma norma penal, merece ser, me parece que a resposta automática merece ser punido, sancionado. Essa se tornou a nossa forma automática de pensar em pleno século XXI. E o segundo suposto é o seguinte, toda sanção tem que infligir algum tipo de dor ou sofrimento para a pessoa sancionada. No direito penal moderno, esse sofrimento deixa de ser físico, mas não deixa de haver algum tipo de sofrimento, né? Como a privação de liberdade e outras penas. Eu não estou aqui discutindo se cabe ou não pena, estou apenas fazendo a constatação de que nós pensamos de acordo com esse paradigma. Muito bem, então se o nosso paradigma hoje, explicado através da teoria da racionalidade penal moderna, é esse, vem a segunda pergunta, beleza, e aí? Isso está sendo satisfatório para as pessoas? Quem está satisfeito com isso? A pessoa que sofre um crime, né? Que sofre danos causados por alguma conduta criminosa. Ela está satisfeita? Essa pessoa que nós chamamos de vítima no nosso sistema formal de justiça. Os ofensores, que são as pessoas que causam esse dano ou cometem esses crimes, estão satisfeitos? Suas redes de apoio estão satisfeitas? Suas famílias, aqui eu estou falando de famílias de vítimas e de ofensores. A sociedade como um todo está satisfeita? A comunidade dessas pessoas está satisfeita? Nós estamos satisfeitos como operadores do sistema formal de justiça? Então, estão satisfeitos juízes, promotores, defensores, policiais, escolas e diversas outras comunidades andam satisfeitas com essa forma de agir? No Ministério Público não existe uma pesquisa ainda a respeito do interesse dos membros pela justiça restaurativa. Já no Poder Judiciário, em 2018, a AMB fez uma importante pesquisa chamada Quem Somos? A Magistratura que Queremos, que foi promovida em 2018, e olhem que interessante. Lá no Judiciário, a resposta que foi dada sobre juízes, os senhores concordam em incentivar a justiça restaurativa? A resposta que foi dada foi 83,1% dos juízes de primeiro grau acham que temos que incentivar, 83,3% dos juízes de segundo grau acham que temos que incentivar, ministros dos tribunais superiores acham que temos que incentivar 82,4% e até os magistrados inativos, ou seja, aqueles que já deixaram a magistratura olharem para trás, falam, olha, o que nós estávamos fazendo o tempo todo não foi satisfatório. 84,3% desses magistrados acham que é necessário pensar em algo diferente a partir de agora. Então, se esse paradigma não está sendo satisfatório, olha a importância da satisfação. O que nós podemos fazer diferente? Foi com base nesse sentimento de insatisfação com o que estava posto que em 1974 aconteceu no Canadá, numa pequena comunidade chamada Elmira, que fica na província de Ontário, que aconteceu um caso conhecido como caso Elmira, que é o caso considerado o marco zero do movimento contemporâneo de justiça restaurativa. Lá em Elmira, então, em 74, 2 jovens saíram, se embriagaram, tomaram todas e praticaram atos de vandalismo, prejudicaram pessoas, causaram danos a carros, a estabelecimentos comerciais, a casas. Foram apreendidos e foram levados até o juiz, Sistema Formal de Justiça. De acordo com o Sistema Formal de Justiça, eles receberiam, provavelmente, algum sancionamento. Só que a comunidade, e vejam bem o poder da comunidade, através de um oficial de probation, a probation é um instituto próprio do direito norte-americano, não cabe aqui dizer o que é, mas enfim, de algum operador integrante desse Sistema Formal de Justiça,
que se chamava Mark Yancey, um nome importantíssimo nesse marco zero da justiça restaurativa, foi lá e falou o seguinte: senhor juiz, olha, não está funcionando. Esses jovens pertencem à nossa comunidade. Essas vítimas pertencem à nossa comunidade. E ninguém vai ficar muito satisfeito se simplesmente esses jovens receberem alguma sanção. Então, eu quero propor que o senhor permita que nós, comunidade, façamos diferente. Nós vamos promover um encontro desses jovens com as vítimas que eles prejudicaram, para que eles possam escutar das vítimas o que elas sentiram e o que elas necessitam e o que é preciso para seguir adiante de uma maneira melhor. E assim foi feito. Ali nasceu o primeiro programa da fase contemporânea de justiça restaurativa, que se chamava VORP, Victim Offender Reconciliation Program, Programa Reconciliação Vítima e Ofensor, que foi mudando o nome com o tempo, mas que na época se encontrou essa denominação, e não se chamava justiça restaurativa. Vejam bem, tinha esse nome, era o nome de um programa que promovia um encontro de vítima e ofensor com a presença da comunidade para que eles pudessem falar sobre o que aconteceu, falar como se sentiram, quais as necessidades e encontrarem eles mesmos planos para seguir melhor dali para frente. Planos que, inclusive, atendessem às necessidades da vítima. Nasce a justiça restaurativa, sim, como uma conjugação desses três fatores. E ali, agora eu vou falar de uma outra autora argentina, e, por óbvio, o meu marco teórico é muito de autores argentinos, em razão do meu estudo na Argentina. E essa fala que eu vou citar é da professora Aida Kemmelmacher de Carlucci, uma grande jurista argentina, que inclusive já foi premiada com o Prêmio Conex em 2016, um importante prêmio jurídico argentino. E ela diz o seguinte: ela diz que a JR surgiu, então, pela conjugação, a JR contemporânea, desses três fatores. Primeiro, a fratura das instituições formais de regulação. Segundo, a constatação dos efeitos devastadores do sistema penal na vida de uma pessoa que pratica uma infração penal. E terceiro, o surgimento de uma corrente tendente a exaltar os direitos das vítimas, da vitimologia. Tanto assim, vejam bem, esse caso foi em 74 que eu estou narrando. Logo adiante, em 77, o professor Nils Christie, um importante sociólogo norueguês, falecido em 2015, da Faculdade de Oslo, ele escreveu um artigo belíssimo, que é considerado um dos artigos fundamentais na teoria da justiça restaurativa e que se chama Conflicts as Property, conflitos como propriedade. Naquele artigo, Nils Christie já alertava o seguinte, olhem a sagacidade, isso em 77, ele dizia o seguinte: os conflitos foram tirados das partes diretamente envolvidas. A vítima, nessa retirada, foi a grande perdedora. Acima de tudo, a vítima perdeu o direito de participar do processo do seu próprio caso. O Estado passou a ficar sob os holofotes, não mais a vítima. Algo que pertence à vítima foi dela retirado. E, com base nisso, na importância de nós enxergarmos a vítima, as suas necessidades, o seu sentimento, o que ela quer pedir, o que ela efetivamente precisa para seguir adiante, não só de reparação material, de reparação integral, foi com base nisso, então, que foi dado o nome Justiça Restaurativa a esse movimento. O professor Howard Zehr, que é considerado o pai, ou como ele diz de si próprio, o avô desse movimento contemporâneo de justiça restaurativa, diz o seguinte: as necessidades da vítima são o ponto inicial para a justiça restaurativa. Nós não devemos negligenciar as necessidades do ofensor e da comunidade. Aqui eu estou citando Howard Zehr no seu livro Trocando as Lentes. Mas as necessidades da vítima são o ponto inicial de partida. Eu coloco grifo, marca-texto, itálico, sublinhado, todos os grifos sobre essa frase, para que enxerguemos que, como Ministério Público, devemos abraçar também esse movimento.
porque devemos voltar a enxergar as vítimas, sob pena de, em não sendo assim, em não havendo foco primeiro na vítima, qualquer programa de justiça restaurativa ser, na verdade, lobo em pele de cordeiro. Essa é a expressão que usa o professor Howard Zehr. E por que eu estou falando que ele que deu o nome? Porque esse movimento nasceu em 74, esse movimento contemporâneo. Tinha o nome de VORP, né, que era esse programa. Veio o professor Howard Zehr e falou o seguinte, olha, a isso vamos dar o nome de justiça restaurativa. Só que ele só falou isso em 1990, porque a primeira edição do Trocando as Lentes é em 90. Foi ele que inventou esse nome? Não. Justiça restaurativa já era um nome que vinha sendo usado por um psicólogo também estadunidense chamado Albert Iglesh, no que ele propunha ser o Beyond Restitution, Creative Restitution. E ele dizia o seguinte, vamos focar em reparar vítimas. Só que esse foco de reparar vítimas é para beneficiar ofensores. E o Iglesh ainda falava o seguinte, aqui, quando eu falo em reparar as vítimas, eu estou dizendo isso para beneficiar os ofensores. Eles são o prato principal. E se a vítima vier a ser beneficiada, isso será o molho do prato principal. Isso para a proposta de Iglesh, em Beyond Restitution. E o professor Howard Zehr, achando muito interessante esse termo de restaurar, usou esse termo para significar este movimento, que tinha o foco primeiro, vejam bem, primeiro, nas necessidades das vítimas. A resolução da ONU, que é considerada um marco normativo internacional mundial da justiça restaurativa, é a resolução do Conselho Econômico e Social da ONU 2012, do ano de 2002. E nessa definição de justiça restaurativa, de acordo com essa resolução, a ONU disse o seguinte, né, o Conselho Econômico e Social da ONU, que a justiça restaurativa é uma resposta ao crime que respeita a dignidade, a igualdade das pessoas, constrói entendimento, promove harmonia, mediante restauração. De quem? Vítimas, ofensores, comunidade. Então, esse é o tripé fundamental do pensamento restaurativo. Satisfazer vítimas, ofensores e comunidade, sendo que vítima está lá em primeiro lugar. E ela iniciou, então, como essa resposta ao crime e veio evoluindo. Lá em 74, ela também foi uma resposta a uma infração, mas ela veio evoluindo para se tornar uma visão de justiça que quer satisfazer todas as pessoas envolvidas em algum conflito do qual decorra um dano ou alguma violência, não necessariamente prevista como crime. E quer satisfazer isso através de processos dialógicos e de engajamento de vítimas, ofensores e comunidade. É, então, a justiça baseada nas necessidades. Nós deixamos de enxergar o crime ou qualquer conflito que gere dano ou uma violência. Deixamos de enxergar isso como uma simples infração à lei para focar em necessidades. Olha, aconteceram danos, dos danos decorrem necessidades. Vamos colocar foco nas necessidades. Tanto que ela é conhecida como Needs-Based Justice. E o que são necessidades? Se nós olharmos a origem etimológica dessa palavra, necessidade é aquilo que não cessa. Necessere é aquilo que não cessa enquanto não for satisfeito. Muito bem, trazendo para o nosso paradigma da racionalidade penal moderna, hoje. E aqui eu vou fazer um convite àqueles que estão nesse ambiente virtual, para que todas e todos se conectem com alguma experiência em que sofreram um dano causado por outra pessoa. Os senhores são vítimas nessa situação. Quais foram as suas necessidades? E vou relatar aqui algumas necessidades que surgem como respostas das vítimas em pesquisas no mundo inteiro. Quais as necessidades? E vejam se os senhores também não se reconhecem em algumas delas. A necessidade de ver o ofensor assumir responsabilidade.
como é importante, quando a pessoa nos causa dano, nós vermos essa pessoa assumir responsabilidade. É diferente de vermos o juiz dizer: o senhor é responsável. É bastante diferente. A necessidade da vítima é de ver a pessoa assumir responsabilidade. Temos também, quando vítimas, necessidade de contarmos nossas histórias e sermos ouvidos com empatia. Isso tem algum lugar hoje no processo formal de justiça? Precisamos participar da discussão do nosso problema. Precisamos receber também a empatia da pessoa que nos causou o dano, a empatia do ofensor, da comunidade e de ambos. Precisamos ser acolhidos e reconhecidos como vítimas. E não sermos questionados. O que a senhora fazia com um short curto no baile funk às 2 da manhã? O que o senhor fazia andando com o celular desavisadamente à noite e aparente em plena Praça 7 de Belo Horizonte? Ora, nós somos vítimas, pessoas que sofremos o dano. Então é necessário, existe uma necessidade de sermos colocados no lugar da pessoa que sofreu o dano. E não no lugar da pessoa que contribuiu para aquele dano. Existe necessidade de obter informação sobre o nosso caso e as circunstâncias do que aconteceu. Por que eu? Por que eu fui escolhida em tantos carros que estavam parados ali naquele sinal? Por que eu? Para eu entender. Era contra mim ou essa escolha foi randômica? Saber que é randômico pode ser libertador para uma pessoa. Recebermos restituição, recebermos reparação e voltarmos a ter controle de nossas vidas. Eu, particularmente, não enxergo muitas dessas necessidades sendo satisfeitas no sistema formal de justiça. Passando para a pessoa que causou o dano, para os ofensores. Que necessidades essas pessoas têm? E aqui existem dois tipos de necessidades. As necessidades pós-dano e as necessidades antes do dano. Vamos falar primeiro dessas pós-dano. Quando nós causamos dano a alguém. E eu acho muito difícil passar pela vida sem causar dano a alguém. Eu tenho certeza que com 51 anos de idade eu já causei muitos. Então, agora o convite é inverso, para que vocês se conectem, os senhores, desculpem, se conectem com alguma situação em que, ainda que sem querer, tenham causado dano ao outro. Do que os senhores precisaram? Qual foi a necessidade que surgiu os senhores? Olha, algumas necessidades também apontadas mundialmente. Sermos escutados. Sermos respeitados além do ato, enxergados como pessoas além do ato. Termos oportunidade de nos responsabilizarmos, o que é diferente de sermos responsabilizados. Podermos pedir desculpas. E eu não estou falando que o JR é pedir desculpas, mas os processos restaurativos criam espaços onde é possível esse pedido de desculpas. Podermos fazer diferente dali para frente e nos sentirmos pertencentes à comunidade, ainda que com o nosso erro. E sobre as necessidades anteriores? Elas existem. E, em regra, eu não vou dizer em regra, elas são sempre, porque tudo que nós fazemos tem base nas nossas necessidades. Existem necessidades que sustentam a violência. Daniele, você está dizendo que está ok, então, praticar violência ou dano porque eu tenho uma necessidade? Não. O que eu estou propondo e o que a justiça restaurativa propõe é que é necessário enxergar essa necessidade. Que enquanto ela não for enxergada e compreendida, ela não cessa e o ato de violência vai continuar a se repetir. Né? Sobre isso, eu, inclusive, recomendo a leitura desse livro belíssimo do Marcos Rolim, que é A Formação de Jovens Violentos, e que explica bem o fenômeno, né, do ciclo de violência. Então, que necessidades existem? Existem essas necessidades do ofensor, que num processo de justiça restaurativa podem ser compreendidas e podemos ali também ter planos de efetiva satisfação também dessas necessidades que são anteriores. Passando ao terceiro tripé, vítimas, ofensores, comunidade. Quais as necessidades da comunidade? Se acontece um crime, um assalto no meu prédio, eu não tenho necessidade. Se acontece um ato na minha escola, a comunidade escolar não tem necessidade. Se acontece um ato na minha igreja, no meu clube, na minha família, não há necessidades dessas pessoas indiretamente envolvidas? Então, a justiça restaurativa, ela passa a enxergar também as necessidades da comunidade ao trazê-la para dentro
de seus processos ou suas práticas. A comunidade ela tem necessidade de ser escutada, de participar da tentativa de solução de encontro de soluções que satisfaçam todos. Ok, foco nas necessidades. Esse também é o foco trazido pela Resolução 225 do CNJ. E faço parênteses aqui para dizer, o CNJ, em 2016, editou a Resolução 225, que definiu a justiça restaurativa, e fez isso 2 anos depois do CNMP ter mencionado as práticas restaurativas na nossa Resolução 118. Só que o CNJ deu um passo muito importante. Ele definiu a justiça restaurativa em 2016 e o fez de uma maneira bastante completa, na minha opinião, e óbvio que eu não tenho verdade na manga, nem sou dona da verdade, mas na minha percepção, essa definição de JR do CNJ, ela é completa por ser complexa. Então, está lá no artigo 1º, ele diz o seguinte, a resolução 225 do CNJ. A JR é um conjunto ordenado, sistêmico, atenção na palavra sistêmico, de princípios, métodos, técnicas e atividades que visa a conscientização sobre fatores relacionais, institucionais e sociais, motivadores de conflitos e violências, e por meio da qual, ou seja, esse conjunto por meio da qual os conflitos que geram dano concreto e abstrato são solucionados de forma estruturada, de acordo com alguns pressupostos trazidos por essa resolução. E um dos pressupostos é o foco na satisfação das necessidades dos envolvidos direta e indiretamente naquele conflito. Vítimas, ofensores, famílias, comunidade. Ela também é conhecida como justiça informada sobre o trauma. E eu estou trazendo diversos conceitos para dividir com vocês o fato de que não existe no movimento mundial de JR um único conceito sobre justiça restaurativa. Então, o que eu estou propondo aqui são diversas abordagens para nós começarmos a entender efetivamente do que se trata. Ela também é considerada essa visão de justiça informada sobre o trauma, e isso é muito importante. É importante nós sabermos o que é o trauma. Para a teoria do trauma, o trauma é uma ferida profunda causada por um evento traumatogênico e que causa impactos nas nossas 4 partes do nosso quadrante humano, né? Mental, emocional, físico e espiritual. Ela é uma ferida profunda, então ela vai vazar para todos os lados. E esses efeitos, eles tendem a se perpetuar enquanto eles não forem abordados. Muito bem. Um crime, um ato infracional, um ato de violência, um ato do qual decorreu um dano, é um evento traumatogênico. Ele vai gerar traumas para a pessoa que sofreu o dano. Ele gera traumas também para a pessoa que causou o dano, que é o trauma do perpetrador. E ele gera o trauma secundário, ou vicário, ou vicariante para toda a comunidade. No processo formal de justiça, nós temos lugar para falar de trauma? Nós conhecemos o que é trauma? Nós conhecemos o que é essa ferida? E eu não estou falando em conhecimento da psicologia ou da psicanálise, eu estou falando em conhecimento humano. Então, a justiça restaurativa é uma justiça que ela vem sendo cada vez mais informada sobre o trauma e na formação de seus facilitadores, a questão do trauma tem feito cada vez mais parte. Na teoria do trauma, e aqui eu vou falar só uma frase que me impacta muito, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Dor que não é transformada será dor transferida. E, normalmente, os autores de hoje são vítimas de ontem. Para quem já trabalha no Ministério Público há 28 anos, como eu, isso para mim resta muito evidente. Para quem não é do MP ou não vive o dia a dia dessas violências, eu convido a assistirem o filme Coringa, que é um filme belíssimo, e que plasma na tela a teoria do trauma. Pessoas feridas ferem pessoas.
O que a JR traz é uma possibilidade de um processo onde esse trauma é enxergado e pode ser melhor abordado. Então, esse conceito ele foi evoluindo com o tempo e hoje ele vai se abrindo. O professor Karl Stauffer, que trabalha junto ao professor Howard Zehr na EMU, que é a Eastern Mennonite University, onde existe o Instituto Zehr, ele diz o seguinte, e eu adoro essa definição dele, ele diz que a justiça restaurativa é um movimento social que quer construir uma melhor vida em comunidade para todos. É um conceito bastante aberto e, na minha opinião, é um conceito maravilhoso. E o professor Howard Zehr, chegando à plenitude para mim dessa conceituação de JR, em 2018, na última edição de Trocando as Lentes, ele diz o seguinte: na verdade, a JR pode ser considerado um modo de vida. E agora, para tentar alinhar um pouco todos esses conceitos, eu vou dizer a vocês um conceito do qual eu gosto, que eu uso para mim mesma, que eu divido aqui, tentando fazer uma harmonização de todos esses conceitos que eu mencionei aqui. Então, como eu vejo a justiça restaurativa? Eu vejo a justiça restaurativa como uma visão de justiça enquanto valor humano. E é uma visão sistêmica de justiça, não sistêmica do direito sistêmico das constelações familiares, que eu respeito, mas que não é justiça restaurativa. O sistêmico que eu uso aqui é no sentido da teoria geral dos sistemas. Então, uma visão sistêmica de justiça como valor humano, justiça como valor humano, que parte do pressuposto de que estamos todos interconectados. E essa visão de justiça, ela serve a três coisas. Primeiro, ela serve para encontrar soluções que satisfaçam as necessidades de todos os envolvidos, vítimas, ofensores, comunidade. Quando algo aconteceu, quando algum dano ou violência aconteceu, esse é o aspecto resolutivo, solucionador da JR. A segunda coisa para a qual ela serve também para prevenir violências. Quando ela constrói relações empáticas e compassivas, ela previne violências, então tem um aspecto preventivo, e ela também serve de impulso de um movimento que quer uma melhor vida em comunidade para todos. Está aqui o seu aspecto transformador. É assim que eu conceituo, para mim, justiça restaurativa. O que ela não é, definitivamente o que ela não é. E como disse a doutora Carla na introdução deste nosso encontro, é muito importante entender o que ela não é. Desfazer mitos, desfazer fake news, hoje estão em voga. Então, ela não é mimimi. Embora seja comum promotores que acreditam na justiça restaurativa serem chamados de promofofos, promotores Nutella, promotores da mandala, lá vem o pessoal do sininho, isso não é JR. A justiça restaurativa tem fundamento científico, teórico e usa práticas que são processos técnicos, são métodos técnicos e estruturados. Ela não tem nada de mimimi. Ela não é abolicionismo. Ela não é algo novo, nem invencionice da América do Norte. Ah, Daniele, você não disse que o Marco Zero aconteceu no Canadá? Sim. O Marco Zero do movimento contemporâneo de justiça restaurativa. Porque, no fundo, essa visão de justiça, ela tem base na nossa ancestralidade, em todas as comunidades tribais que nos servem de origem, a todos nós. Na Nova Zelândia, como citou a doutora Carla, dos maores, na Austrália, dos aborígenes, na Europa, na América do Sul, no Canadá, com os First Nations, nos Estados Unidos também, com os povos das nações nativas, são comuns. Os ensinamentos e os valores da justiça restaurativa de circularidade, horizontalidade, pertencimento e interconexão são valores comuns a todas as nossas comunidades ancestrais. O que mais ela não é? Ela não é incompatível com o nosso sistema formal de justiça. Ela não quer derrubar o sistema formal de justiça, tanto que ela pode ser aplicada de maneira diversória ou paralela. E eu vou mostrar ainda isso mais adiante. Ela não é contrária às penas ou às medidas socioeducativas, ainda que impliquem privação de liberdade. O que ela propõe é que, quando houver
privação de liberdade, ou penas, ou sancionamento, isso seja feito da maneira mais restaurativa possível. Ela não é perdão. Então, não é necessário perdoar. Ah, eu não quero participar de uma prática restaurativa porque eu não consigo perdoar. Ok. Esse não é o objetivo da justiça restaurativa. Pode acontecer, e é muito comum que aconteça. Mas não é objetivo, isso não é fundamental na justiça restaurativa. Ela não é religião, ela não é terapia, então ela pode ter efeitos terapêuticos. Quando nós falamos em efeitos curativos do trauma, nós estamos falando simplesmente de falar de traumas. Mas isso não é terapia. Não é a panaceia, então ela não vai servir para tudo. Para que ela não vai servir? Ela não vai servir, por exemplo, quando uma pessoa não assumir a sua participação num ato, porque ela não investiga a culpa. Para uma prática restaurativa acontecer, é necessário o prévio reconhecimento de envolvimento naquela prática como autor. Ela não se destina a pesquisar culpa, isso é função do processo formal de justiça. Ela não é só um programa e ela não é um método. Então, justiça restaurativa não é conferência, não é círculo, não é mediação penal. Ela contém esses métodos, mas ela não é um só método. A própria resolução da ONU, aquela que eu falei, que é de 2002, a resolução 12, ela diz isso, olha, a justiça restaurativa, ela traz medidas para complementar os sistemas formais de justiça dos países membros da ONU. Também a 225 do CNJ fala a aplicação do procedimento restaurativo pode acontecer de forma alternativa ou concorrente com o processo formal de justiça. Vamos de vez desfazer esse mito de que justiça restaurativa quer acabar com o sistema formal de justiça. Dois dos grandes marcos teóricos da justiça restaurativa no mundo, o professor Howard Zehr e a professora Kay Pranes, que é quem sistematizou o processo dos círculos de construção de paz, um dos métodos de JR, dizem a mesma coisa. Kay nos diz, we will always need a formal justice system. E ela fala isso num livro que é Peacemaking Circles from Conflict to Community, que é um livro que não está traduzido para o português, mas é o que ela diz, sempre vamos precisar do sistema formal de justiça. E também o professor Howard Zehr fala a mesma coisa, a página 243 desse livro, na última edição de Trocando as Lentes. Ou seja, se alguém falar isso, fala, olha, não sei de onde vocês estão tirando isso. Porque os dois grandes teóricos que eu estou trazendo aqui falam justamente o contrário. E quais são, então, já que eu falei que ela não é método, quais são atualmente os métodos conhecidos no mundo? A resolução da ONU, ela falava em mediação, conciliação, conferência e círculos. E quando ela falava isso, ela falava em mediação penal e conciliação penal, já que ela falava em resposta ao crime. Só que hoje isso foi se expandindo. Primeiro que mediação vítima e ofensor já não tem mais esse nome em muitos países. Nós ainda encontramos esse nome, mas esse nome vai sendo modificado para encontro vítima e ofensor, diálogo vítima e ofensor, porque a mediação, como nós conhecemos hoje, né, inclusive na lei da mediação e como está no novo Código, não é mais tão novo, no atual Código de Processo Civil, ela não é considerada um método de justiça restaurativa. Mas então nós temos esse encontro vítima e ofensor, que seria a mediação penal. Nós temos a conferência vítima e ofensor, que traz a presença da comunidade. Nós temos a conferência familiar da Nova Zelândia, que foi essa a qual se referiu a Carla. Nós temos os círculos de construção de paz, que são o método mais utilizado no Brasil. 93% das práticas restaurativas no Brasil se dá juvenis no Reino Unido. Nós temos os processos tradicionais adaptados em países da África, como o Fambu Talk na Serra Leoa. Nós temos processos de justiça restaurativa transicional, como aconteceu na Colômbia, na época da transição, né, desse pacto feito com as Farc. Nós temos processos usados nas instituições de ensino. Existem diversos métodos distintos hoje no mundo inteiro. Eu estou dizendo isso só para mostrar que ela não se resume a ser um método. Ela não é método e ela contém vários métodos.
E para que servem, então, esses métodos? Ah, ok. Vai lá, Doutora agora. Daniele, uma interrupção Por rápida. favor. É que a internet deu um probleminha. É possível retomar a partir de 93%? 93%. Ok. Muito obrigado. Pode ser que a minha internet esteja ruim aqui agora. Você está escutando bem? Está tudo bem agora. Pode continuar. Então, Obrigado. é o seguinte, no Brasil, a maioria das práticas, e a grande maioria, é feita através dos círculos de construção de paz, cerca de 93%. Os círculos são um dos métodos de justiça restaurativa. Além desses que eu falei, da mediação vítima e ofensor, que já vem tendo outros nomes, das conferências vítima e ofensor, das conferências familiares, dos círculos de construção de paz, nós ainda temos os painéis juvenis do Reino Unido, nós temos as sessões restaurativas, hoje usadas também em alguns programas do Canadá, nós temos processos adaptados a processos tradicionais de países da África, como o processo de Fumble Talk de Serra Leoa. São métodos diversos e que vão se adaptando também às realidades locais. Eu estou dizendo isso para mostrar que a justiça restaurativa não é um só método. Então, no Brasil, o método mais conhecido, no nosso caso, no nosso país, é o Círculo de Construção de Paz. Como eu disse, usado em 93% dos casos. Mas existem diversos outros, e eu acho importante nós termos essa visão ampliada, que a JR não é círculo, ela contém o círculo como um de seus métodos. E para que servem esses métodos? Vejam bem, quando eu falo em métodos, eu estou falando em práticas restaurativas. Então, quando nós falamos em práticas restaurativas, nós estamos falando de processos, métodos de justiça restaurativa. A justiça restaurativa é visão de justiça, que contém métodos, sinônimo, práticas de justiça restaurativa, sinônimo de processos de justiça restaurativa. Por que CNJ e CNMP resolveram não usar o nome processos? Me parece que a resposta que vem à mente, no caso do CNMP eu posso falar que nós escolhemos usar práticas para que não haja confusão com o processo formal de justiça. Mas isso não quer dizer que a prática não seja um processo, ela é um processo organizado, ela é um método que tem fases a serem seguidas e que tem elementos fundamentais. Para que servem essas práticas? Vamos lá. Aqui eu falo que é a linguagem do R. Então, elas servem para responsabilização ativa, ampla e coletiva. Ativa, responsabilizar-me, o que se dá através da compreensão dos danos que eu causei, da participação do encontro das soluções. E uma responsabilização que traz também a comunidade, que também se responsabiliza por cuidar de mim para que eu possa cuidar dos danos que eu causei. Segundo R, o R da reparação dos danos sofridos, reparação dos danos integrais, não só os danos materiais. O reequilíbrio com o reempoderamento da vítima e da comunidade. E a recomposição desse tecido social que foi esgarçado com essa prática do dano ocorrido no seu seio. A diferença dessa responsabilização ativa para passiva, e eu acho que esse é o pulo do gato da JR, está aqui, nessa partícula C, o pronome reflexivo C. É o responsabilizar-se que busca a justiça restaurativa. É diferente da voz passiva do ser responsabilizado que nós buscamos no processo formal de justiça. Então, essa responsabilização ativa, ela é atingida através de um processo onde é necessário compreender o dano causado, que é diferente da responsabilização imposta. Eu não sei o que na vida real de vocês vocês acham que é mais eficaz, mas se nós prestarmos atenção, por exemplo, no comportamento de crianças e adolescentes, nós passaremos a perceber isso, né? O que é melhor que aconteça? Que a criança faça aquilo porque está sendo mandada ou porque ela compreende efetivamente a necessidade daquilo acontecer? Então, esse potencial transformador, ele está na responsabilização ativa. O outro potencial, me parece, a minha opinião, é muito pouco transformador. Ele é sancionatório, repressivo, retributivo e devolve
sofrimento a quem causou o sofrimento. Essa é a forma de pensar da racionalidade penal moderna. Chegamos então a outra pergunta, né? E eu vou acelerar um pouco, que eu estou vendo que eu estou me aproximando já de quase 1 hora de exposição. O Ministério Público, ele pode aplicar a justiça restaurativa? Como órgão de acesso à justiça, nós podemos aplicar? Bom, a minha resposta é yes, we can. A minha resposta é yes, we can, yes, we must. Nós podemos, nós devemos. E por que eu tenho essa resposta sem pretensão de ser a única? Primeiro, eu acho que a nossa Constituição Federal, lá no seu preâmbulo, ela fala que o Brasil é comprometido com a solução pacífica das controvérsias. O processo judicial é um processo legítimo, que usa violência. Nós sabemos que existe uma violência estatal legítima, porque necessária, mas ele não deixa de ser um processo que usa violência. Então, quanto mais pacífico o processo for, mais autocompositivo ele deve ser. O querido mestre, colega do MP de Minas, professor Gregório Assagra, ele diz que o MP é instituição de acesso à justiça. E acesso à justiça como valor, a justiça ampla, não é a justiça só como acesso ao poder judiciário. E agora, na lição do outro querido mestre, para mim, o maior teórico do Ministério Público Brasileiro, que eu honro todos os dias, professor Marcelo Goulart, já membro do MP de São Paulo, da Inativa, aposentado, ele diz o seguinte: a missão do MP é a missão do artigo 3º da Constituição. O que está previsto lá? Que, como República Federativa do Brasil, nós que somos órgão da República Federativa do Brasil, temos a missão de construir uma sociedade livre, justa, solidária, que garanta o desenvolvimento nacional, que procure erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais e que busque promover o bem de todos. Na minha opinião, essa visão de justiça que se preocupa com todos os envolvidos no conflito é a que pode promover o bem de todos e estaremos assim cumprindo a nossa missão. Ademais, os princípios democráticos, né, que está lá no artigo 1º, o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá também no artigo 1º, o princípio do amplo acesso à justiça, não só o acesso ao judiciário, que é um princípio implícito na nossa Constituição, uma vez que o 5º 35 fala em acesso ao judiciário. O acesso amplo à justiça, vários constitucionalistas falam isso, é um princípio implícito da nossa Constituição. O princípio da proporcionalidade, o princípio da não exclusão dos tratados, vejam bem, os atos que eu mencionei da ONU, o princípio da eficiência da administração, e me parece que seremos tão mais eficientes quanto mais satisfizermos as necessidades de todas as pessoas envolvidas nas situações. E também os atos normativos, a nossa Resolução 118, que prevê o uso de práticas restaurativas e legitima esse uso, dizendo: Ministério Público, a Política Nacional de Autocomposição inclui o uso e o impulsionamento de práticas restaurativas pelos membros do Ministério Público. A Lei 13.105, que é o CPC, que no seu artigo 3º, parágrafo 3º, fala que o MP deve, não é pode, vejam bem, membros do Ministério Público devem, como é que a expressão usada devem estimular métodos de solução consensual de conflitos, porque ele fala conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Práticas restaurativas não são mediação, mas são outros métodos de solução consensual de conflitos. Aplica-se o CPC, sim. A justiça restaurativa já deixou de ser exclusividade da resposta ao crime. E a lei da mediação, na mesma toada, fala que, no seu artigo 42, os seus dispositivos se aplicam também aos demais métodos autocompositivos. Temos ainda a Carta de Brasília, que é um acordo das corregedorias com a Corregedoria Nacional, que incentiva a nossa atuação resolutiva. Temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, para quem atua na infância e juventude. Temos as regras mínimas de Beijing, que também mencionam isso, para quem atua na infância e juventude. E, por fim, um instrumento normativo para quem atua na infância e juventude, que é a Lei do SINASE, que foi a primeira lei nacional a usar o termo prática restaurativa, né? No seu artigo 35, dizendo que a execução das medidas socioeducativas reger-se-á, obrigação,
pelos seguintes princípios: excepcionalidade da intervenção judicial, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos, prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas. Ou seja, não é opção, é determinação legal. E agora eu vou me comprometer com os queridos feitores desse convite a falar um pouquinho da minha prática. Então, eu vou partilhar com vocês uma tela. Deixa eu ver como é que eu vou acertar fazer isso aqui. Permitir. Eu vou botar isso numa... Você está vendo a tela, Lucilo? Lucilo, você está vendo a tela? Sim, Dani, estou vendo. Tá bom, ok. Eu me comprometo, Aline, desculpa, a acabar em 15 minutos, eu falo isso, tá ok? Tá ok, tá ótimo, obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho da experiência prática minha, como acontece em Belo Horizonte. E me sinto muito honrada quando a Carla e o Gorayev mencionaram a experiência de Minas Gerais. Eu posso falar aqui da experiência de Belo Horizonte, que eu tenho uma grande alegria de poder partilhar com vocês. Eu coordeno uma comissão, que é a Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas, do Fórum do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Muito bem. O que é esse fórum? Esse fórum é um local de encontro dos atores do sistema socioeducativo que estão aqui em Belo Horizonte, porque ele é um fórum municipal. Eu deixei, inclusive, o site aí do fórum para quem quiser conhecer. Esse fórum ele foi instalado, então, em 2014 e foi dividido em comissões. A finalidade do fórum é pensar em qualificar o sistema socioeducativo através do encontro dos diversos atores. Ele é dividido em comissões. Essas comissões, hoje, são 13, e uma delas é a Comissão de Justiça e Práticas Restaurativas, que eu tenho a alegria imensa de coordenar. E eu costumo dizer que essa comissão, ela é a comissão interinstitucional. Atualmente, nós temos cerca de 90 participantes dessa comissão, ela é uma comissão muito concorrida. Então, eu costumo dizer que nós somos um grupo de pessoas que tem uma missão, a missão de promover a justiça restaurativa nos diferentes ramos do sistema de atendimento socioeducativo, inclusive no ramo preventivo. E aí, na nossa comissão, nasceram 3 programas de justiça restaurativa de Belo Horizonte, todos relacionados à minha área de atuação, que é a da infância e juventude. Eu sou promotora da promotoria infracional, titular da promotoria infracional de Belo Horizonte, junto a mais 9 colegas. Eu sou uma das 10 titulares dessa promotoria. Então, ali nasceram esses 3 programas e eu vou falar um pouquinho deles. O programa JR no CIA, o programa JR nas escolas e o programa JR na SUASE. O primeiro a nascer foi esse programa Justiça Restaurativa no CIA. O que é o CIA? O nosso CIA, ele é o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Na prática, quando um adolescente comete um ato infracional e é apreendido, levado à autoridade policial, né, Polícia Civil, ele é encaminhado para quem? De acordo com o rito do ECA, né, com a previsão do ECA, ele é encaminhado para o promotor de justiça. No nosso caso, em Belo Horizonte, ele é encaminhado para o CIA. E ali estamos, promotor, juiz e defensor, para recebê-lo de uma só vez. Ele será apresentado a nós 3, o promotor que vai conduzir esse encontro, mas já nesse encontro é decidido, inclusive, se o promotor vai iniciar uma ação socioeducativa ou conceder remissão, ou se vai conceder iniciar a ação socioeducativa e conceder uma remissão suspensiva, enfim. É feita uma decisão ali que, já com a participação da defesa, que é homologada pelo juiz. Então, há uma atualidade muito grande. E ali, neste CIA, estamos todos os atores, juízes, promotores, defensores, órgão municipal, órgão estadual, polícia civil, polícia militar. Muito bem, lá nesse programa, o que aconteceu? Nós fizemos um protocolo, esse protocolo ele é de 2016, e de acordo com esse protocolo, nós temos parceiros desse programa. Então, quando um caso é encaminhado para a justiça restaurativa, a prática restaurativa não é feita dentro do CIA, ainda, né, hoje, como está hoje, no nosso fluxo hoje. No nosso fluxo hoje, esse adolescente, o seu caso,
vão ser recebidos por um núcleo, mas vão ser encaminhados para um dos parceiros, que são 7, e são 6 universidades e uma ONG. Qual a importância disso? Nós levamos cada vez mais a JR para ser comunitária. Então, cada faculdade tem um núcleo de justiça restaurativa, e isso começa a ser falado também na academia e nas universidades. E são, então, esses parceiros que conduzem a prática e devolvem o caso para o CIA. Eles podem receber o caso de maneira derivada, e aí nós suspendemos ou o procedimento preliminar ou já a ação socioeducativa, ou eles podem receber esse caso para conduzi-lo de maneira paralela, complementar à ação socioeducativa em curso. O segundo programa, e aqui para mim esse programa é a menina dos nossos olhos, é o Programa de Justiça Restaurativa nas Escolas, que surgiu, ele vem sendo elaborado há bastante tempo, mas ele foi concretizado, formalizado em 2018. O que nós percebíamos? Lá no CIA, chegavam meninos de merendeira às vezes, mochila, uniforme, todos os dias, diversas audiências por conflitos acontecidos na comunidade escolar. E aqueles adolescentes eram conduzidos ou pela Guarda Municipal, na maioria das vezes das escolas municipais, ou pela Polícia Militar nas escolas estaduais. Mas chegavam até ali. A questão era policializada e vinha a ser, né, promotorizada, judicializada. E nós víamos que aquilo era muito pouco eficaz, porque aquele adolescente, ele voltava a integrar a escola sem que aquela questão fosse tratada e abordada. E a escola sendo cada vez mais desempoderada para tratar do que acontecia no seu seio. Então, esse programa foi pensado para construir escolas restaurativas e escolas que tivessem, de novo, a autonomia de, como comunidade escolar, tratarem de seus conflitos, prevenirem violências e construírem comunidades melhores para todos. Este programa se chama Programa Nós, que nós fizemos isso em alusão aos núcleos de orientação e solução de conflitos escolares que existem em cada escola voluntária. E hoje ele já está presente em 251 escolas de Belo Horizonte, do total de 550. Então, ele é um programa de muito impacto e que, na minha opinião, ele vem qualificando o ambiente e o clima escolar nas escolas voluntárias. A escola que escolhe participar, ela envia 5 representantes para a formação e esses 5 representantes depois formam na escola esse núcleo de orientação e solução de conflitos escolares. E, além disso, a escola toda tem a oportunidade de passar a agir de maneira restaurativa. E, então, esses são alguns dados do nosso programa. Nessas 251 escolas, por exemplo, estudam mais de 180 mil estudantes. Nós podemos imaginar o impacto disso, né, como deuteroaprendizagem, aquela aprendizagem que se dá em segundo lugar. Porque uma criança ou um adolescente que vive uma prática restaurativa ou mesmo uma abordagem restaurativa, ele, de alguma maneira, replica aquilo nas suas outras comunidades e também na sua família. Nós escolhemos nesse programa a metodologia do círculo. Lembrem que eu falei que o círculo é método? Então, nós escolhemos o círculo como método. E por que nós escolhemos? Porque o círculo de construção de paz, ele não serve só para solucionar conflitos. Eu costumo dizer que ele é bombril, ele tem 1001 utilidades. Então, ele serve também para prevenir violências, ele serve para construir comunidades mais empáticas e melhores para todos, porque são círculos que podem ser praticados também na ausência de conflito, e eles vão se tornando o dia a dia daquelas comunidades escolares. Por exemplo, círculos de diálogo sobre temas. Esse é um círculo de diálogo sobre a infância, que aconteceu numa escola municipal de educação infantil. Círculos de cura de trauma. Esse círculo foi feito no caso de um adolescente que levou uma faca para a escola e tentou esfaquear outro, e obviamente isso causou impactos e feridas profundas em todos os envolvidos. E esse círculo foi feito para tratar dessa questão, que o feedback da escola foi ótimo nesse caso. Círculos de fortalecimento de vínculos em turmas, inclusive já de adolescentes e próximo ao ensino médio, isso é muito importante. Círculos de articulação da rede, a própria rede vai se articulando
através de círculos. Esse programa é belíssimo da Secretaria Municipal de Educação, que se chama Papo de Menina. Então, esse aqui é um círculo feito só com a rede, mas no Papo de Menina, os círculos acontecem periodicamente entre meninas, estudantes, para falar de assuntos relacionados a mulheres, a feminismos e a diversos assuntos comuns às mulheres. Círculos não conflitivos diversos, de diálogo, de aprendizagem, de conexão, de celebração, né? A importância de celebrar no dia a dia de uma escola. Eu estou mostrando para vocês a prática de como isso se dá no nosso programa Nós. E a Secretaria Municipal de Educação, ela vem se apropriando muito, ela vem enraizando a justiça restaurativa no seu seio, inclusive na época da pandemia. Então, a SMED hoje, em Belo Horizonte, ela vem promovendo, inclusive, webinários sobre assuntos de justiça restaurativa e temas conexos, como a comunicação não violenta, que é usada como também um dos instrumentos nas práticas restaurativas. E fortalecendo, qualificando o seu núcleo gestor, eu estou trazendo para vocês o dia a dia do nosso programa. Por fim, o último programa que eu quero mencionar é um programa que existe no socioeducativo, já na execução das medidas em meio fechado, que se chama Programa É Nós. Por que ele se chama É Nós? Em homenagem ao programa Nós. E esse programa ele foi pensado, ele iniciou a sua gestação na comissão, mas ele foi desenvolvido pela própria SUASE, que é a nossa Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo. Eu não sei como que se chama esse setor, ou se é uma secretaria própria aí no Maranhão. No nosso caso, ele é uma subsecretaria da Secretaria de Segurança Pública. Então, ele foi instituído em dezembro de 2018, e os facilitadores do É Nós, que são membros da comunidade socioeducativa, então podem ser agentes, podem ser diretores, podem ser técnicos, podem ser colaboradores daquela unidade socioeducativa, tanto de internação quanto das casas de SEMI, são formados pelos mesmos formadores do programa Nós, até porque nós entendemos que a socioeducação é, antes de tudo, educação. Hoje nós já temos em todas as unidades socioeducativas de Belo Horizonte facilitadores formados, num total de 254 facilitadores, e o público atingido acaba sendo mais ou menos de 550 adolescentes, que é a nossa capacidade nessas unidades de Belo Horizonte, né? 550 num público que a cada vez vai se modificando. Então, é um impacto num grande número de pessoas, efetivamente transformador. Esse programa na SUASE é belíssimo. Então, nós usamos círculos de construção de paz e essa visão restaurativa de conflitos. Para tratar de conflitos, esse caso é o caso de um adolescente que teve um grave conflito com o outro dentro de uma unidade, inclusive quebrou o seu braço. A mãe me pediu que nós providenciássemos a transferência e eu pedi à mãe a oportunidade de nós tentarmos tratar aquilo dentro da unidade. Nós fizemos isso através de um círculo com um feedback maravilhoso, para os diretamente e os indiretamente envolvidos. São círculos que podem, inclusive, construir normas de convivência nas unidades. Esse círculo, por exemplo, resultou em normas de convivência de uma casa de semi-liberdade. São círculos que podem celebrar assuntos diversos. Vamos celebrar a vida. Esse círculo foi feito no mês de Setembro Amarelo. São círculos que servem para falar da dor do isolamento, e não só do isolamento em razão da medida em meio fechado, mas do isolamento causado, por exemplo, pela restrição, né, pela diminuição de visitas, da preocupação dos adolescentes com suas famílias durante a Covid, das famílias com eles, de toda a comunidade socioeducativa. Quais os impactos isso tem numa comunidade? Dentro desse programa, nós fizemos um projeto que se chama Contágio Empático, onde círculos vêm sendo realizados durante a pandemia para falar, né, como você se sente nesse período de isolamento social. E, por fim, o que eu queria deixar claro aqui, não é fácil nós querermos intencionalmente trazer esse novo paradigma. Não é fácil. Nós temos diversos obstáculos, a própria paralisia do paradigma, a linearidade como forma de pensar, a falta de informação, sim. Sobre a justiça restaurativa ainda há muita falta de informação.
Não temos tantos serviços e facilitadores com competência adquirida, competência e formação adequada. Não temos estrutura, não temos instrumentos ainda para medir a qualidade e a quantidade desses programas. Isso eu acho um obstáculo muito grave, que logo, logo nós temos que transpor. Agora, nós podemos encarar obstáculos como um sinal de pare, não posso seguir adiante. E a minha proposta é que nós encaremos obstáculos como os obstáculos do videogame. A cada vez que nós ultrapassamos, nós ganhamos mais vida. Então, o convite é para que nós enxerguemos obstáculos como possibilidade de ganharmos mais impulso e mais vida. E considerando que eu comecei com a Maria Firmina, eu queria encerrar com a mensagem de uma outra grande mulher feminista, antropóloga, Margaret Mead, que nos lembra que nunca devemos duvidar do que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas é capaz de fazer. Essas pessoas podem mudar o mundo, pois, de fato, foi sempre assim que o mundo mudou. Muito obrigada por essa escuta atenta. Desculpem ter passado um pouco do tempo combinado. E eu vou parar de partilhar aqui a tela para nós parar. Pronto. Para nós, se necessário, seguirmos com alguma outra questão. Muito obrigado, muito obrigado. Que maravilha, que prazer enorme de ver quanta coisa podemos aprender hoje. Realmente, muito obrigado. Nós temos aqui uma pergunta da promotora de justiça Samira Mercedes dos Santos, que por sinal é mineira, adotada pelo Maranhão. E ela pergunta: gostaria que Daniele pudesse explicar quais os melhores métodos e técnicas de JR que possam ser usadas no aspecto de solução, prevenção e justiça em crimes sexuais contra adolescentes. É uma pergunta bastante... Boa pergunta, né? E o que eu posso dizer, Samira, querida, oi. Primeiro, que bom saber que você está aqui conosco. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu vou falar só do meu lugar de fala. Eu não atuo na VECA, tá? A nossa VECA é a vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Mas como eu vejo, né, com base no meu conhecimento de justiça restaurativa, eu acho que os círculos são o método que permite, inclusive, falarmos sobre... Eles podem, inclusive, permitir uma abordagem com o ofensor, que não seja necessariamente o círculo de conflito, o círculo que vai envolver a vítima e o ofensor no encontro. Mas os círculos podem ser usados também como espaços de diálogo e de transformação das pessoas que praticaram o dano. Podem ser círculos também de encontro daquela vítima com sua comunidade, para fortalecimento da comunidade, para apoiar aquela pessoa que foi vítima, com outras vítimas de situações semelhantes. Então, eu vejo, assim, num primeiro momento, os círculos como um método que pode funcionar muito, porque ele é muito amplo, como eu disse, é bombril. Não necessariamente ele precisa ser um círculo de conflito, que vai colocar num espaço de encontro a vítima e o ofensor diretamente encontrados. Não estou descartando isso. O que eu estou falando é que existem outros usos para o círculo além desse encontro. Como ferramentas, eu acho que uma ferramenta que é sempre importante em qualquer ambiente onde nós queremos que aquele ambiente seja mais restaurativo é a comunicação não violenta. Inclusive para a escuta dessa vítima e dos seus familiares e de todos os indiretamente atingidos também. A CNV ela é uma possante ferramenta de conexão e de criação de relações mais compassivas. E ela pode ser usada e deve, na minha opinião, como uma das ferramentas nas práticas, nos processos restaurativos. Muito obrigado. Acho que respondeu. Imagino que respondeu. Não sei se a Samira, se tiver ainda com dúvidas, Samira, você pode se manifestar no chat, por favor. Querida doutora Daniela, eu tenho uma colocação, eu fiquei muito impressionado com um trecho do seu livro, que está na página 96,
e que diz o seguinte: se é certo que o Ministério Público tem como função a defesa das pessoas que sofreram atos de violência, não é menos certo que também é sua função procurar transformar a realidade daquele que foi o autor da violência, de forma que ele encontre caminhos de satisfazer suas necessidades com estratégias de não violência. Por isso, também será papel do MP apoiar tal pessoa no seu caminho de transformação, sem deixá-la estagnada na figura do ofensor, permitindo que ela seja enxergada para além do ato que praticou. Muito, muito lindo. Por gentileza, comente aí para a gente, nos ilumine. Bom, aqui eu volto a fazer a menção à justiça restaurativa como a justiça focada nas necessidades, assim como, né, mencionado na resolução do CNJ e como hoje mencionado por todos os teóricos da justiça restaurativa, necessidades. É nisso que consiste o foco da justiça restaurativa. Então, vamos lá. No estudo, né, das necessidades humanas, e aí a gente vai desde Maslow até chegar a Marshall Rosenberg, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fazemos é para atender às nossas necessidades, que são necessidades universais, como, por exemplo, a necessidade de pertencimento, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de afeto, a necessidades básicas fisiológicas, alimentação, por exemplo. Então, tudo que nós fazemos, tudo na vida, é para atender essas necessidades. É assim também que vê a justiça restaurativa. Se tudo que nós fazemos é para atender as necessidades, o ato de violência também é para atender as necessidades. Só que o que acontece é que o ato de violência é uma estratégia mal escolhida. Ele é a forma através da qual eu busquei satisfazer essa necessidade. E essa é a proposta da justiça restaurativa, que nós encontremos outras estratégias que não as violentas, para que, por exemplo, esse jovem infrator, né, esse jovem violento, possa, dali para frente, satisfazer aquela necessidade, como a necessidade do pertencimento. Quando a gente vai atuando muitos e muitos anos, né, na infância e juventude infracional, como é o meu caso, eu atuo nessa área há 28 anos, porque mesmo quando eu não era exclusivamente da infância infracional, eu sempre atuei na infância e juventude infracional, o que eu observo é sempre isso. O tráfico, por exemplo, o que leva um adolescente ao tráfico? Então, tem a questão da subsistência, né? A subsistência pode ser muito fácil, a obtenção do dinheiro. O que mais que ele tem ali? Ele tem um reconhecimento, ele é importante, ele é enxergado, ele é pertencente a um grupo organizado. Se nós não trouxermos isso, né? A Kay Prane se refere muito a isso, essa necessidade de pertencimento. Se nós não fizermos isso em outros espaços, ele pode buscar isso através dessa estratégia. E o foco tem que ser o que você busca no tráfico? A importância, o pertencimento, o dinheiro, né? Como desenvolver com ele estratégias para que dali para frente ele possa fazer diferente? Porque senão ele vai ser desligado da internação, ele vai ser desligado da semi-liberdade e aquele ciclo de violência vai persistir. Eu volto a lembrar da teoria do trauma e do filme Coringa. Para quem assistiu, vai se conectar com o que eu estou falando. Pessoas feridas ferem pessoas. Podem ferir a si próprios e ferir aos outros. Então, é nesse sentido, do foco das necessidades. Muito bom, muito bom. E para terminar, eu tenho uma perguntinha que é: como é que é feita a avaliação do programa Nós e do É Nós? Assim, ele aparentemente é realmente maravilhoso e tem uma abrangência muito grande. 1.800 alunos é algo espetacular. Não, 180 mil. 180 mil, então é 10 vezes mais espetacular. Então, a abrangência é muito grande e, como você bem pontuou, se o aluno se transforma, ele acaba transformando a família, o seu entorno. Então, o resultado exponencial disso é gigante. Agora, a minha pergunta é: como se avaliar se está funcionando?
qual é o método que se usa para isso? Eu não tenho resposta para isso, Lucilo, porque nós estamos desenvolvendo a avaliação no momento. Existe Uhum. eu esqueci de dizer que o programa Nós, ele que é fundamentado num termo de cooperação técnica do qual participam TJMP, o FMG e Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação, ele estabelece que esse programa é gerido por um comitê gestor interinstitucional, que é formado por esses signatários. Então, eu Certo. também estou lá no comitê gestor. O que nós fizemos no comitê gestor? Do comitê gestor foi criada uma comissão para desenvolver a metodologia de avaliação. Nós ainda não temos isso pronto. Hoje, nós temos um dado, que é o dado de atos que são levados ao CIA, de conflitos escolares, que a Guarda Municipal leva até o CIA. Isso diminuiu. Então, isso é o que eu posso dizer. É a única... Já é bastante. Mas não é a metodologia de avaliação que nós queremos, né? Perfeito. Nós queremos realmente algo mais profundo. Então, essa comissão de avaliação, ela está em desenvolvimento a metodologia de avaliação, que também provavelmente vai ser estudada para ser usada como base no É-Nós. O É-Nós espelha muito o programa Nós. Mas nós não temos isso. Então, o que eu posso dizer é da importância disso, como eu me ressinto disso. Por exemplo, em outubro de 2019, eu fui convidada pelo governo canadense para estar numa delegação brasileira, formada por 10 pessoas, que foi apresentar nossas práticas brasileiras no Canadá. E o Canadá fez isso com muito gosto, porque o Canadá, ele, como eu disse, né, por ser o marco zero desse movimento contemporâneo, é muito caro, a justiça restaurativa é algo muito caro no Canadá, e eles têm no Brasil um grande... Como é que eu posso dizer? Eles veem no Brasil um grande potencial. Que eles estão vendo a justiça restaurativa crescer muito, de maneira assim grandiosa nos últimos tempos no Brasil. Então, quando nós estávamos no Canadá, as perguntas feitas para mim e para todos que foram falar de seus programas eram as seguintes: cadê os dados duros desses programas? Cadê a avaliação dura, né? O que eles chamam de hard data? E nós não temos. Então, Daniele, acho que isso é um grande obstáculo. Por isso, quando eu falei dos obstáculos, eu acho que isso tem que ser logo transposto. Nós temos que encontrar isso dentro de cada programa e talvez no nível do CNMP, com um desenvolvimento talvez de uma metodologia de medição de todos os programas que existem no Brasil de justiça restaurativa. Assim como o CNJ quer fazer, e o CNJ está investindo fortemente nisso, né, nessa política de planejamento agora, um dos produtos dessa política vai ser a avaliação no CNJ, me parece que o CNMP devia procurar isso também, porque é muito importante que nós tenhamos esses dados até como estímulo a colegas que queiram iniciar essa abordagem. Nós podemos mostrar, olha, isso funcionou assim aqui. Hoje nós não temos. Então, o que eu estou te falando é da minha observação. Absolutamente assim, do feedback que eu tenho, do que eu vou acompanhando pessoalmente, mas nós não temos isso feito através de uma metodologia científica ainda. Perfeito, muito obrigado. Eu acredito que podemos considerar que o nosso evento foi um enorme sucesso. Obrigada. Doutora Daniele, muito obrigado, muito obrigado. A sua presença luminosa é um prazer enorme para a gente, aprendemos muito. E eu gostaria de, nem sei como dizer, o quanto eu pessoalmente estou agradecido pela sua presença aqui com a gente. E gostaria de também saudar e agradecer ao nosso Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, doutor Eduardo Jorge Rilo Nicolau, que é alguém que estimula sobremaneira. Ele realmente gosta de promover estudos, de promover encontros que propiciem práticas importantes para a população. Então, ele sempre privilegiou os espaços de aprendizado com foco no resultado prático, né, para mudar a nossa realidade. Então, eu quero agradecer ao doutor Eduardo Nicolau, agradecer mais uma vez a doutora Carla e a doutora Eligiane da escola,
a equipe técnica da escola que propiciou que esse evento funcionasse. E 1000 obrigados, por favor, volte sempre. O Maranhão adora a sua presença e muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês. Para mim é sempre uma honra e uma grande alegria conversar sobre justiça restaurativa. Como eu disse, ela, além de tudo, é uma missão pessoal de vida. Então, eu sempre me sinto ampliada em poder conversar sobre isso. Gratidão e parabéns ao MP do Maranhão por fazer isso. Obrigada. Muito obrigado. Até logo.